Pouca gente para pensar, mas antes de ser um livro, a Bíblia foi uma voz que ecoou no silêncio de um deserto, que falou com homens comuns, pastores de ovelhas, escravos libertos e até com reis. Ela não nasceu impressa, nem encadernada em couro. Nasceu em momentos de encontro, em noites de silêncio profundo, em montes cobertos de fogo, em cavernas escondidas, em prisões frias e solitárias. O primeiro a registrar as palavras de Deus foi Moisés, um homem que conheceu o poder de uma sarça ardente e de um Deus que falava face a face. Ele escreveu os primeiros 5 livros, conhecidos como a Torá, enquanto conduzia um povo teimoso pelo deserto. Ali, entre areia e obediência, começou a história de um livro que atravessaria milênios. Mas não foi só Moisés. Vieram profetas, sacerdotes, escribas e reis, cada um com um pedaço da revelação. Isaías escreveu visões do futuro que até hoje desafiam estudiosos. Davi derramou sua alma em salmos que ainda hoje consomem e confortam corações. Jeremias, perseguido e rejeitado, escreveu com lágrimas. E todos eles afirmavam a mesma coisa: assim diz o Senhor. O mais impressionante é que, apesar de ter sido escrito ao longo de 1.500 anos por cerca de 40 autores diferentes, em línguas distintas e em contextos culturais opostos, a Bíblia mantém uma coerência que desafia a lógica humana. É como se uma só mão tivesse guiado todas as outras. Essa não é apenas a história de um livro, é a história de uma revelação. Uma voz divina que se recusou a ser silenciada e que, mesmo em tempos de trevas, perseguições, guerras e tentativas de destruição, continua falando. E talvez esteja falando com você agora. A maioria das pessoas sabe que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Mas quem exatamente eram esses homens? E por que há tanto sobre eles que nunca foi dito nos sermões? Eles não eram teólogos de gabinete, nem escritores de carreira. Eram pescadores, pastores, médicos, coletores de impostos, profetas marginalizados, sacerdotes perseguidos e até assassinos redimidos. Homens que sangraram, choraram, duvidaram. E mesmo assim, escreveram palavras que atravessaram os séculos. Palavras que hoje são consideradas sagradas. Você já se perguntou como alguém como Davi, um homem que adulterou e mandou matar, pôde escrever os salmos mais profundos da Bíblia? Ou como Paulo, um perseguidor de cristãos, virou o maior autor do Novo Testamento? Isso não é apenas sobre autores, é sobre transformação. A Bíblia não foi escrita por homens perfeitos, foi escrita por homens feridos, alcançados e guiados por algo maior do que eles mesmos. E há mais. Pouca gente sabe que muitos dos textos da Bíblia foram copiados à mão por séculos, por escribas que passavam a vida inteira copiando letra por letra, com um rigor quase sagrado. Cada letra contava, cada detalhe era vital. Um erro podia custar uma página inteira e, às vezes, a própria vida do copista. Esses homens não queriam fama. Eles nem imaginavam que os textos que escreviam em pergaminhos escondidos seriam lidos por bilhões de pessoas um dia. Eles estavam apenas obedecendo, registrando o que haviam ouvido, o que haviam visto, ou o que Deus havia colocado dentro de suas almas em chamas. É por isso que, quando você abre a Bíblia, não está apenas lendo um livro, está lendo as confissões de um médico chamado Lucas, as visões de um velho exilado chamado João, as cartas urgentes de um apóstolo encarcerado e os lamentos profundos de um profeta solitário. É uma coletânea de vozes humanas, ecoando uma só voz divina. Antes da impressão, antes das páginas, antes dos livros, a palavra de Deus era gravada com fogo, sangue e sacrifício, literalmente. As primeiras palavras da lei não foram escritas com tinta, foram talhadas em pedra com o dedo de Deus.
No alto de um monte em chamas, cercado por trovões e nuvens espessas, Moisés recebeu as tábuas da aliança. 2 tábuas de pedra, pesadas, sagradas, eternas. Mas com o passar do tempo, a revelação cresceu. E a pedra já não bastava. Vieram os rolos de pergaminho, peles de animais cuidadosamente preparadas, onde cada palavra era escrita à mão, com extremo cuidado. Esses pergaminhos eram protegidos como tesouros, guardados em vasos de barro, escondidos em cavernas, enrolados como relíquias sagradas. Quem os lia, tremia. Quem os copiava, orava antes de cada linha. Durante séculos, monges em monastérios, judeus em cavernas e escribas em templos dedicaram suas vidas a uma só missão: preservar a palavra. E cada nova geração que recebia esses textos sentia o peso de uma responsabilidade divina, mas preservar não foi fácil. Em muitos momentos da história, possuir um desses manuscritos era crime. Governos inteiros tentaram apagar a Bíblia da face da terra. Reis mandaram queimar os rolos, impérios destruíram bibliotecas sagradas, soldados invadiam vilarejos em busca de pergaminhos escondidos. E, mesmo assim, os textos sobreviveram, como se estivessem protegidos por algo invisível. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, revelaram uma verdade impressionante. Textos escondidos por mais de 2000 anos. Ainda preservavam com fidelidade as palavras que lemos hoje, como se o tempo, o vento e até as guerras tivessem sido incapazes de apagar o que Deus decidiu revelar. A história da Bíblia é também a história de sua sobrevivência. De uma palavra que resistiu ao tempo, ao fogo, ao ódio e ao esquecimento, e que ainda hoje continua viva. Parece impensável hoje, mas houve uma época em que abrir uma Bíblia era um ato de rebeldia, um crime, um risco de morte. Durante séculos, a Bíblia foi trancada, literalmente, acorrentada nas igrejas, escondida em latim, uma língua que o povo comum não compreendia. Somente sacerdotes podiam lê-la. Somente a elite podia interpretá-la. E quem ousasse traduzir era perseguido. Quem ousasse ler era caçado. Quem ousasse divulgar era executado. No século XIV, um homem chamado John Wycliffe acreditou que todos deveriam ter acesso à palavra de Deus. Traduziu a Bíblia para o inglês e pagou caro por isso. Décadas após sua morte, a igreja mandou exumar seu corpo, queimá-lo e lançar suas cinzas num rio, como uma tentativa de apagar seu legado. Depois veio William Tyndale. Ele traduziu o Novo Testamento direto do grego para o inglês. Quando foi capturado, sua última oração foi: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Pouco tempo depois, a Bíblia foi autorizada. E o povo finalmente pôde ler com os próprios olhos, mas o preço foi alto. Muitos foram enforcados, outros queimados vivos em praças públicas, não por roubo, nem por assassinato, mas por ler, por copiar, por ensinar as palavras do livro sagrado. Homens e mulheres escondiam folhas da Bíblia dentro das roupas, costuradas no forro, como quem carrega um segredo eterno no peito. Outros decoravam capítulos inteiros, porque sabiam que poderiam perder o papel, mas nunca perder o que estava gravado na alma. A palavra de Deus foi proibida, perseguida, censurada, mas nunca silenciada, porque sempre houve alguém disposto a morrer, para que hoje você pudesse viver com ela em suas mãos. Mas a Bíblia, como a conhecemos hoje, não caiu do céu pronta. Ela foi sendo formada, livro por livro. E, em algum momento da história, alguém teve que decidir. Isso entra. Isso fica de fora. Essa decisão não foi simples e nem sempre foi pacífica. O processo de formação do cânon bíblico foi um dos capítulos mais complexos da história da fé.
Durante séculos, comunidades diferentes usavam livros diferentes. Algumas aceitavam certos evangelhos que hoje chamamos de apócrifos. Outras rejeitavam até mesmo textos que hoje são considerados centrais, como o Apocalipse. Foi só entre os séculos 3 e 4 que as primeiras listas começaram a surgir com maior força. Conselhos e concílios reuniram líderes da igreja para definir quais escritos carregavam, de fato, a autoridade divina. Critérios como autoria apostólica, coerência doutrinária, uso litúrgico e inspiração espiritual foram analisados com rigor. Mas, mesmo assim, dúvidas permaneceram. Por que o Evangelho de Tomé foi excluído? Por que o livro de Enoque, tão citado em outras tradições e até em Judas, ficou de fora? E quem tinha autoridade para decidir isso? Essas perguntas ainda ecoam entre estudiosos até hoje. O que se sabe é que, ao final desse processo, 66 livros foram reconhecidos pelas igrejas protestantes. A Igreja Católica inclui outros 7, chamados deuterocanônicos. E a Igreja Ortodoxa Oriental tem ainda mais alguns. Mas independente da versão, uma coisa é certa: cada livro que permanece na Bíblia carrega um peso eterno, não por imposição humana, mas porque resistiu ao tempo, à dúvida e à prova da fé. O que ficou de fora? Mistérios, revelações, histórias, talvez, mas o que permaneceu? O essencial para a salvação, o suficiente para transformar vidas, o necessário para que o coração ouça, mesmo milênios depois, a voz de Deus ainda pulsando nas páginas sagradas. Livros que foram lidos, citados, até venerados por antigos seguidores da fé, mas que, com o passar dos séculos, desapareceram das Bíblias que temos hoje. São chamados de apócrifos, pseudepígrafos ou simplesmente os livros perdidos da Bíblia. Mas perdidos por quê? Alguns foram rejeitados pelos primeiros concílios, outros ficaram fora por não atenderem aos critérios estabelecidos. E muitos simplesmente foram esquecidos, engolidos pelo tempo, queimados em perseguições ou escondidos em cavernas por medo da censura. Entre eles está o misterioso livro de Enoque, um relato antigo que descreve anjos caídos, gigantes e visões apocalípticas tão intensas que até hoje dividem teólogos. Embora não esteja na maioria das Bíblias cristãs, ele foi profundamente respeitado por judeus antigos e até citado no Novo Testamento, na carta de Judas. Há também o Evangelho de Tomé, que traz ditos de Jesus em forma de ensinamentos secretos, mas diferente dos evangelhos canônicos, ele não narra milagres, nem crucificação, nem ressurreição. Por isso, muitos o consideram mais filosófico do que inspirado. E o Evangelho de Pedro, o livro dos Jubileus, o Apocalipse de Abraão, textos antigos, preservados por comunidades isoladas, que falam de visões, julgamentos, mistérios celestiais e que provocam uma pergunta inquietante: por que ficaram de fora? Alguns estudiosos afirmam que foi uma escolha teológica, outros que foi uma decisão política. E há quem diga que esses livros traziam verdades que não podiam ser reveladas tão cedo. Verdade ou teoria? A resposta continua aberta. O que sabemos é que esses livros continuam provocando fascínio, são estudados, debatidos e, em alguns casos, guardados como preciosidades por comunidades antigas. E mesmo fora do cânon, eles continuam ecoando, apontando para um tempo em que a fé era escrita em pedaços e cada fragmento carregava a esperança de um povo sedento por Deus. A Bíblia não chegou até nós por sorte, ela sobreviveu. E sobreviver exige mais do que palavras, exige resistência, fé e milagres.
Foram incontáveis os momentos em que a palavra de Deus esteve à beira do desaparecimento. Impérios inteiros tentaram apagá-la, reis proibiram sua leitura, governos queimaram seus manuscritos e, mesmo assim, ela permaneceu. No ano 303 d.C., o imperador romano Diocleciano ordenou a destruição total das Escrituras. Milhares de cópias foram queimadas em praça pública. Quem fosse encontrado com um pergaminho da Bíblia era executado. E ainda assim, em lugares escondidos, cavernas, catacumbas e porões escuros, a palavra era copiada à mão, verso por verso, como quem passa adiante uma chama sagrada. Durante a Idade Média, muitos manuscritos foram salvos por monges em monastérios isolados, que passavam a vida copiando as Escrituras com uma devoção quase sobrenatural. Se uma única letra fosse errada, começavam tudo de novo. Para eles, não era só um texto, era um legado, uma missão. Na Reforma, a Bíblia voltou a correr risco. Líderes religiosos tentavam manter o texto trancado em latim, fora do alcance do povo. Mas homens como Lutero, Tyndale e tantos outros desafiaram o sistema, traduzindo a Bíblia para o idioma comum e pagando com a própria vida. Mais tarde, em tempos de guerra, bombas destruíram bibliotecas. Incêndios consumiram cidades inteiras. Mas cópias da Bíblia apareciam intactas nos escombros, como se estivessem sob a guarda de algo ou alguém. Ela cruzou oceanos em navios de imigrantes. Entrou em prisões, escolas, desertos e palácios. Foi levada por missionários, contrabandeada por fiéis, lida em segredo por povos perseguidos. A cada geração, um novo ataque. E a cada ataque, um novo renascimento. A verdade é que a Bíblia não sobreviveu por acaso. Ela foi sustentada, protegida, como se a própria mão de Deus estivesse determinada a mantê-la viva, para que você agora pudesse lê-la. Traduzir a Bíblia nunca foi apenas trocar palavras de um idioma para outro. Foi e ainda é um ato de coragem e fé, porque cada palavra traduzida carrega poder e cada escolha feita por um tradutor pode mudar o destino de uma geração. No século XVI, Martinho Lutero trancou-se em um castelo na Alemanha e traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o alemão. Ele acreditava que o povo comum, os camponeses, os lavradores, os analfabetos de alma, tinham o direito de ouvir a voz de Deus na sua própria língua. Seu trabalho não foi apenas uma tradução. Foi um rompimento com o sistema, um grito contra o monopólio da fé. A Bíblia de Lutero não apenas abriu os olhos espirituais de milhões, ela moldou a própria língua alemã, fez surgir escolas, alfabetizou nações e colocou a palavra nas mãos de quem nunca havia segurado um livro. Logo, outras traduções começaram a surgir. Em inglês, a versão do Rei Jaime se tornou uma das mais influentes da história. Em francês, em espanhol, em italiano, a Bíblia se espalhava. E com cada nova língua, um novo povo descobria que Deus também falava com eles, na voz deles, no sotaque deles. E no Brasil? A primeira tradução completa da Bíblia em português chegou em 1748. Mas foi com João Ferreira de Almeida, um jovem reformado de origem portuguesa, que o texto ganhou profundidade e clareza. Ferreira de Almeida começou seu trabalho aos 16 anos e, mesmo enfrentando doenças, perseguições e exílio, dedicou a vida à missão de tornar a palavra acessível a todos os falantes da língua portuguesa. Hoje temos versões contemporâneas, mais poéticas, mais literais, mais explicativas. E mesmo com diferenças de estilo, uma coisa permanece: o peso eterno de cada palavra. Porque quando alguém lê "O Senhor é meu pastor", ou "Porque Deus amou o mundo de tal maneira", essas palavras não vêm apenas de um tradutor. Vêm de uma cadeia sagrada que atravessa milênios.
de corações que entregaram tudo, para que hoje você pudesse entender e crer. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. Ela é um livro que previu o futuro e viu esse futuro se cumprir. Muitas das profecias registradas nas Escrituras foram feitas séculos, às vezes milênios, antes de acontecerem. E ainda assim se cumpriram com uma precisão que desafia qualquer explicação humana. O profeta Isaías, por exemplo, escreveu sobre a crucificação de um Messias, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Ele descreveu com detalhes impressionantes: traspassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Isso num tempo em que a crucificação sequer era uma prática conhecida. Daniel, exilado na Babilônia, teve visões tão detalhadas que historiadores modernos se perguntam: como alguém poderia prever a ascensão e queda de impérios como a Grécia e Roma com tanta exatidão? Ele nomeou reis, descreveu guerras, divisões e acertou o tempo em que o ungido seria cortado, apontando para a morte de Cristo com uma margem impressionante de exatidão. Zacarias previu que o Messias seria traído por 30 moedas de prata. Miqueias revelou que ele nasceria em Belém. O Salmo 22 descreveu suas mãos e pés sendo perfurados em uma época onde isso não era prática comum de execução. E no Novo Testamento, Jesus fez dezenas de profecias. Anunciou a destruição do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Falou sobre guerras, fome, pestes, perseguições, e sobre um tempo em que o amor se esfriaria e as nações tremeriam. Hoje, muitas dessas palavras ecoam com força renovada. Não como mera coincidência, mas como avisos que atravessaram o tempo para alcançar os dias em que vivemos. E o mais impressionante é que mesmo com tantos ataques, traduções, cópias e versões, essas profecias continuam ali, imutáveis, claras, desafiando o cético, confortando o crente e chamando cada coração atento a reconhecer: Deus sempre falou a verdade. Ela foi escrita por camponeses, reis, profetas e apóstolos. Foi copiada à mão por monges escondidos, perseguida por impérios, proibida por reis, queimada em praças, censurada por séculos, mas continua de pé. Mais de 5 bilhões de cópias já foram impressas, traduzida para mais de 3.000 idiomas. É lida em casas simples e em palácios, em prisões e hospitais, em aldeias isoladas e grandes capitais. Por quê? Porque nenhum outro livro muda tanto quem o lê. A Bíblia não é apenas um registro do que Deus disse. Ela é o lugar onde Deus ainda fala. Ela confronta, consola, cura, desperta, transforma. Ela alcança quem está perdido. Ela restaura quem caiu. Ela quebra o orgulho dos poderosos e exalta os humildes. Ela não precisa de defesa, porque quando é lida de verdade, ela se defende sozinha. E mesmo com o avanço da tecnologia, da ciência, das filosofias e dos séculos, nada conseguiu calar sua voz. Ela continua sendo o livro mais amado, mais odiado, mais perseguido e mais transformador do mundo. Talvez porque ela não seja apenas um livro. Talvez porque ela seja viva. Se essa história tocou você, talvez seja hora de abrir esse livro de novo, ou pela primeira vez, porque Deus ainda fala, e talvez esteja falando com você agora. Assista a outros vídeos no canal e continue descobrindo os mistérios da Bíblia, como você nunca ouviu antes.